Tudo bem? Meu nome é Alberto Leite. Me deram uma cadeirinha diferente de todos aqui. Se eu cair, vocês não, por favor, não deem risada. Me deram uma tarefa bem difícil hoje. Moderar um painel com 6 empresas que, de alguma forma, raspam uma na outra. Vocês já ouviram falar nisso? Competem uma com a outra. Né? Então, eu pedi para chamar esse painel de UFC, o Ultimate Fight Clouding. Nós vamos falar de cloud. E pedi para tirar os objetos pontiagudos, para não ter problemas aqui no palco. Né? E prometi que só pode soco da cintura para cima. Né? Então eu gostaria de chamar, eu gostaria que vocês recebessem com uma salva de palmas cada uma das pessoas que eu vou falar agora. Nós vamos começar com o José Nilo da Amazon. Vamos lá? Benjamin Quadros da BRQ. Benjamin. Antônio Chu da Google. Você pode sentar longe da Amazon, viu? Longe da Amazon. Mas você vai ter que sentar do lado da Microsoft, viu? Não, eu vou fazer o seguinte, entre vocês eu vou chamar o Breu Gangon da Artec, para ficar no meio no branquinho. Agora sim eu chamo o Luciano Condé da Microsoft. E para finalizar, o Marcos Abelon da W5. Bom, todos com microfone? Ótimo. Breogan, você vai ficar aí bem na importante missão aí de apartar esses dois, viu? Eles são amigos, mas de vez em quando faz umas faíscas. Todos amigos, não tem problema nenhum aqui, né? Vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aí um tempo apertado, porque nós estamos em 6 pessoas aqui, e os comentários de cada um somados, pelos meus cálculos, não dão muitas perguntas. Nós vamos fazer, então, 4 a 5 perguntas e ter contrapontos também, e vamos tentar debater um pouquinho sobre o assunto de cloud computing. Né? Eu vou abrir falando, parafraseando uma música da Joni Mitchell, de 1969, que ela dizia que ela teria feito muitas coisas na vida se não fossem as nuvens. Essa música é de 1969. Né? Depois vocês escutam essa música, chama Both Sides Now. É lindíssima. Né? Eu vou começar pedindo a opinião de cada um de vocês sobre o impacto que cloud tem nas suas companhias. Podemos começar por ordem de reloginho. Pessoal, boa tarde. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu represento a Amazon Web Services. A Amazon Web Services é um grupo que está dentro da empresa Amazon.com, que acho que muitos de vocês conhecem. Eu espero que já tenham até comprado bens na Amazon.com, com um sortimento muito grande. E eu acho que a resposta óbvia para sua pergunta é que, quando a Amazon.com foi fundada em 96, seria impossível isso ter acontecido sem as tecnologias que hoje a gente chama de cloud computing. Mas eu quero levantar um ponto específico relacionado ao que o cloud computing nos trouxe, que está ligado a um ponto, a um valor específico e muito forte da Amazon, que está ligado à questão de satisfação dos clientes. Agora, em 2011, uma empresa americana, uma consultoria americana que trabalha na área de satisfação online dos nossos clientes, fez um levantamento, como faz todo ano, e dá uma nota, uma espécie de nota de 0 a 100, que mede qual é a satisfação de cada usuário com os nossos sistemas, com a Amazon.com. E esse ano, na verdade o ano passado, 2011, a Amazon.com conseguiu a nota 88, que entre os participantes desse levantamento foi a nota mais alta. Então, a satisfação dos clientes para nós é uma coisa importantíssima. Ela talvez seja, eu me arrisco a dizer hoje, o principal valor da Amazon, e ele só é possível através da computação em nuvem. E aí, dando um exemplo, não só nos sistemas, que muitos de vocês já devem ter usado, já devem ter adquirido,
Mas com a computação em nuvem, a gente é capaz, por exemplo, de criar modelos matemáticos que são capazes de tentar chegar muito próximo do que vocês podem estar desejando enquanto vocês interagem com o nosso sistema no website. Vocês, quando vocês já devem ter visto que quando você procura um determinado bem, tem uma lista de sugestões adicionais. Com a escala que a gente tem, isso só é possível através dessas tecnologias. Então, a computação em nuvem não só tornou possível a nossa operação, como ela tornou possível também a gente conseguir deixar vocês os mais satisfeitos possíveis com o nosso site. Então, acho que vai por aí. Muito bom. Benjamin? Alberto, só para deixar claro, eu não faço parte dessa briga. Eu sei, eu te coloquei numa área neutra aqui. Eu sou torcedor e também, vamos dizer, investidor, né? Porque eu estou apostando em algumas tecnologias, né? Bom, eu represento a BRQ, uma empresa de integração de sistemas, uma empresa que tem 3 mil funcionários e é líder em desenvolvimento de software para o setor de finanças no Brasil. Então, eu sou usuário da nuvem e sou também, uso a tecnologia para os meus clientes, né? Como usuário, a gente decidiu ir para a nuvem quando chegou um funcionário e perguntou se meu ambiente de e-mail era mainframe, né? Quando a plataforma de e-mail ela foi comparada com a plataforma do Gmail, que é muito mais interativo. E aí a gente decidiu migrar toda a plataforma para a nuvem de e-mail e Office, e a plataforma de data center a gente está no processo, muito provavelmente para a Amazon, a gente vai estar migrando. Então, como usuário, não tem saída, a gente tem que usar a nuvem porque é muito mais barato e eficiente. Agora, como empresa que está se beneficiando disso para gerar novos negócios, é interessante ver um movimento muito forte. Os grandes clientes, eles estão prestando atenção, mas migrando pouco, ou melhor, migrando as novas soluções. O tradicional, ele ainda é muito conservador. Os clientes pequenos, eles já iniciam na nuvem, né? Eles já começam a operação na nuvem. Eu acho que é uma questão de tempo, né, de amadurecimento, é um caminho sem volta. Eu diria que esse movimento nuvem é igual a pasta de dente, né? Depois que ela sai do tubo, não tem como voltar, né? Então, acho que é uma oportunidade realmente transformacional muito grande aí no mercado. Muito bom. Show. Tudo bem. Então, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu represento unidade de negócios da Google, que é o Google Enterprise, que tem por missão disponibilizar a plataforma Google e a tecnologia Google para empresas, governo, educação e etc. O negócio da Google é 100% cloud, né? Muito similar ao negócio da Amazon. A Google nasceu na internet e, de certa maneira, ajudou a cunhar o que hoje a gente chama como cloud, como serviços cloud. Então, a empresa 100% cloud, todos os nossos negócios estão na nuvem e estão na mesma plataforma que a gente oferece aos clientes, né? Então, dentro da Google, a gente tem até uma palavra importante que é dog food, né? Que é a comida de cachorro. Então, todos os processos de negócio, toda a comunicação, colaboração dos funcionários da Google operam na nossa própria plataforma, né? Então, a gente só disponibiliza para os clientes aquilo que a gente testou, aprovou e vê que funciona. E é interessante pensar que, talvez há uns 10 anos atrás, pela velocidade do negócio da Google, a Google hoje é uma empresa de praticamente 40 bilhões de dólares que segue crescendo 40 e poucos % ao ano. Então, é uma empresa que vai crescer esse ano algo como entre 16 e 20 bilhões de dólares. Vai ser o delta de crescimento esse ano. Quando você pensa como é que a gente consegue crescer nessa velocidade, a palavra que vem é inovação, né? Então, inovação em produtos, inovação em processo, inovação em tecnologia, em realmente repensar e inventar de novo como que precisa ser essa plataforma computacional, como que precisa ser essa infraestrutura para a gente poder seguir crescendo nessa velocidade e servindo o volume de pessoas que a gente serve. Tem alguns números que parecem estonteantes, né? Hoje são 3 bilhões de vídeos que são vistos no YouTube, né? Então é o equivalente a cada 2 pessoas no planeta, uma vê um vídeo no YouTube por dia. 45 horas de vídeo são feitos upload nessa plataforma. A gente tem algumas centenas de milhões de usuários únicos por dia. O tempo de resposta no google.com a gente mede em frações de milissegundos. Normalmente o pessoal usa o
google.com para testar se a internet está funcionando. Né? Será que a internet está funcionando? Deixa eu dar um Google aqui, se o Google estiver no ar, a internet está no ar. Se não tiver, é porque não está no ar. Então, esse nível de serviço oferecido para os clientes só é possível por causa dessa plataforma, por causa dessa arquitetura. E com tudo isso a gente vê que cloud é um pedaço da equação. A gente vê que pelo menos tem 3 outros pedaços. Né? Cloud como essa infraestrutura computacional. A gente tem um elemento importante que é mobile. Hoje em dia não faz sentido pensar em negócios só em cloud, a gente precisa pensar em mobile, precisa pensar nos dispositivos que as pessoas vão usar para acessar esse serviço e para acessar essa infraestrutura. Então, para a gente, tão importante quanto o cloud é mobile, né, e poder ter os nossos serviços e que essa plataforma possa ser acessada por qualquer dispositivo, com qualquer sistema operacional. E cada vez a gente vê mais sistemas operacionais. O IDC começa a falar que o sistema operacional mais usado no mundo vai ser Android em pouco tempo. A gente tem 850 mil ativações de Android por dia. Chrome, uma plataforma também de visualização, de acesso a essa informação através de navegadores. E o terceiro é social. Né? A gente entende que essa plataforma computacional acessável em qualquer dispositivo tem um papel de integrar pessoas. O meu negócio faz sentido na medida em que eu tenho uma rede social com muita gente e que eu possa me comunicar com essas pessoas de uma maneira muito mais rica, muito mais íntima, e etc. Então, para a gente, cloud é um dos pilares fundamentais, mas eu não deixaria de lado o mobile e social também, e a gente usa isso para permitir esse crescimento. Sem essa plataforma, seria impossível uma empresa desse tamanho crescer 40% ao ano. Muito bom. Drogan. Drogan Gonda, da Artec, alguns de vocês me conhecem. Eu faço algo parecido ao que o meu colega da Google faz. Quando tenho dúvidas se a internet está no ar, busco genexus.com. Muito bem. Bom, caberia uma pergunta que é: de que estamos falando quando falamos de nuvem? Mas é muito bom não fazer essa pergunta, porque levaria muito tempo a responder. Nuvem é muitas coisas. Então, eu vou dizer qual é a importância para nós, na Artec, e para a comunidade de Genexus. Bom, primeiro, nós somos fortes usuários da nuvem. Por quê? Bom, temos uma comunidade que tem mais de 6.000 clientes e 85 desenvolvedores em todo o mundo. Então, nós, de alguma forma, nos comunicávamos com todo esse pessoal, com servidores nossos nos Estados Unidos, onde tem uma largura de banda grande, a custo razoável. Bom, nós estamos eliminando tudo isso e passando para a nuvem, passando para não resolver problemas que já estão resolvidos por outros de um jeito profissional. Mais importante do que isso, nós estamos comprometidos com a comunidade de Genexus para suportar toda nova tecnologia que venha a ser importante. Então, para as aplicações com base de dados corporativos, nós te permitimos botar na nuvem a um clique. Isso é importante. Nós sempre pensamos nisso. Agora, quando há muitos anos se começou a pensar na nuvem, se pensava em uma nuvem para monstruosas empresas. Isso foi mudando muito. Neste momento, nós estamos na nossa comunidade ajudando a aplicações monstruosas e aplicações pequenas. Qual é o limite? Não há limite. Ou seja, por exemplo, nós, no beta teste que temos feito da versão 2, temos usado a nuvem para testar
Isso era ótimo, porque os emuladores que estávamos usando são bastante ruins. Então, ninguém testa mais com emulador, testam com os aparelhos reais. Segundo, eu quero que você olhe a aplicação que estou fazendo. Então, simplesmente, te passo o link. Mas, mais importante ainda que tudo isto, se abre um campo enorme de aplicações pessoais ou pluripessoais que não tem limite. Isto é infinito. Muito bom. Luciano Condé. Primeiramente, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite pela Genexus e muito prazer estar com vocês aqui reunidos. O meu nome é Luciano Condé, eu trabalho na Microsoft, represento um produto chamado de Windows Azure, né, plataforma de computação em nuvem da Microsoft. Né, e eu estou literalmente dentro de um produto que, de certa maneira, é uma própria startup dentro da Microsoft. Né, quando você fez a pergunta, o que nuvem representa para cada uma das empresas? A gente pode observar que nuvem inicialmente representa para a Microsoft como uma extensão natural do negócio que a gente realiza. Né, se hoje observarmos 90% dos PCs do mundo tem Windows e 90% desses PCs, de certa maneira, ou utilizam ou conectam em qualquer serviço de nuvem, seja da Microsoft, de qualquer uma outra pessoa. Ou seja, naturalmente, como esse mundo do PC, esse mundo, né, que a gente tem presente dentro do ambiente desktop, dentro do seu ambiente de empresa, isso vai poder conviver com a nuvem. A pergunta que nós vemos recebendo muito dentro dos nossos clientes, e aí que vem nossas respostas, é como eu utilizo já esse investimento que eu fiz em termos de tecnologia, em termos de infraestrutura, em termos de recursos, utilizando serviços nuvem. O que a Microsoft observou? É uma oportunidade realmente para a gente estender os nossos serviços, a gente colocar os nossos serviços, mover, já que há uma demanda disso. É interessante observar que, apesar de algumas questões começam a falar assim, mas nuvem é algo recente, etc. Mas se a gente observar, isso não é nada recente. Pode ter começado lá, provavelmente, como o José Nilo disse, lá em 99 ou 98, com o surgimento de tal do Web 1.0, o surgimento desses primeiros serviços. Se você começar a observar, na realidade, ali começou a surgir esses serviços. Muitos hoje, por exemplo, a gente tem o tal do Xbox, né, que é o console principal de games que a gente tem hoje. Mas o Xbox, na realidade, tornou um grande diferencial para o mercado, não foi simplesmente ter jogos, né? Não foi simplesmente ser mais rápido ou melhor, foi ter um serviço chamado Xbox Live, ou seja, as pessoas poderem jogar através da internet, utilizando uma rede disso com 160 milhões de usuários conectados e ativos jogando. Isso, literalmente, é nuvem. É uma nuvem que, como Microsoft, a gente pode fornecer um serviço para consumidor, seja em um PC, seja em um game de entretenimento, seja por telefone. Ao mesmo tempo, integrar o que os nossos clientes, como a maioria de vocês, tem dentro do seu mundo atual, né, do seu mundo dentro da sua estrutura, utilizando a nuvem. Não simplesmente eu vou para lá ou eu fico aqui, mas como que a gente pode aproveitar o melhor disso? Utilizando a nuvem como uma cola que conecta dados, aplicações, pessoas nesse aspecto. Quando a Microsoft observou e observa esse mercado, o que ela enxerga? Que nós vamos ter cada vez mais devices, né? E a gente está numa primeira etapa da corrida desse mundo de smartphone, device. A gente isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, tem uma tendência de explosão de dispositivos ao longo dos próximos anos. Além de tudo, como eu conecto essa explosão de devices com a explosão de dados que nós temos hoje dentro das empresas? Né? Dados para a gente analisar, como a gente conecta tudo isso e faz uma cola que as pessoas possam acessar os seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora, sobre qualquer dispositivo. Seja em casa, através de um console de entretenimento, seja através do seu desktop de trabalho, seja através do seu dispositivo, seu device, smartphone, e como eu compartilho essas informações. Observando isso, a Microsoft trouxe o know-how que ela utilizava dentro dos seus próprios conhecimentos para montar um Xbox Live, um Bing e outros serviços, ofertando isso ao mercado, entregando isso ao mercado. Para que qualquer um de nós podemos entrar dentro de um portal, contratar o serviço, entrar, utilizar o conhecimento com o qual eu já tenho, as aplicações que eu tenho, e migrar ou levar, ou deixar uma parte lá, uma parte local.
Esse é o compromisso e isso é a visão da Microsoft, de cada vez mais a gente tem abrangência e integração junto à nuvem. Extensão natural dos nossos serviços, colando dispositivos, dados e aplicações e pessoas. Muito bom. Marcos? Boa tarde, meu nome é Marcos Abelon, eu sou diretor da W5. Vocês devem saber que a W5 é maior que todas essas empresas que estão aqui em cima. Eu estou aqui justamente porque eu sou um desenvolvedor GeneXus, por isso que eu estou aqui em cima. E há 3 anos a gente sempre desenvolveu software sobre medida para os clientes. Há 3 anos a gente apostou na nuvem, desenvolver soluções para a nuvem. Há 3 anos atrás eu falava de cloud e as pessoas muitos não entendiam muito bem o que é. Hoje eu acho que é uma realidade. Eu acredito que a gente apostou certo. A gente hoje tem 6 produtos para a área pública, para infraestrutura de dados, para consulta em mapas, business intelligence, ou seja, aplicações diferentes rodando na nuvem. A gente elegeu a nuvem da Amazon há 3 anos atrás e a gente vem trabalhando com elas. Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem, só para dar alguns números, hoje a gente tem 12 cidades faturando via nota fiscal eletrônica. Todas as notas fiscais da cidade de serviços rodam numa plataforma da nuvem, na Amazon. Tenho certeza que ninguém da cidade sabe isso, senão talvez já tivessem me procurado. Temos 80 cidades rodando portal de transparência e BI na nuvem, ou seja, para a gente hoje a nuvem é um dos pilares que a gente tem para permitir a gente crescer e poder escalar com tranquilidade para os nossos clientes. Porque um problema que a gente sempre tinha interno era trabalhar pelo pico, né? Você sempre tinha que dimensionar a estrutura pela ideia do pico que você ia ter. E hoje a gente utiliza toda essa infraestrutura, a gente tem aproximadamente 50 servidores rodando na Amazon, virtualizados, que eu acredito que estão nos Estados Unidos, não sei onde estão, mas com redundância, com algumas coisas que a gente tem para garantir a segurança, mas para a gente, a nuvem é a infraestrutura que permite a gente desenvolver em GeneXus e fazer as nossas aplicações rodarem em qualquer cidade, em qualquer local. Muito bom. Você falou das cidades que eles não sabem que usam Amazon. Se soubesse, eles podiam pedir um livro do Harry Potter como de presente, né? A cada nota fiscal, fala assim, já vem a nota junto com o livro do Harry Potter. É um projeto, hein? A gente pode pensar, alguma coisa do tipo. Revelar, né? Que roda em Amazon. Inclusive, você sabe que o meu sonho, eu tenho um sonho, já que você me cutucou, eu vou tomar liberdade. Não, né? lógico. Eu tenho um sonho aqui no Brasil de um dia poder fazer um evento que, para mim, vai ser muito bacana, que ele vai se chamar Amazon on Amazon. E nós vamos alugar um barco. E um dia a gente vai no Rio e nós vamos fazer um evento no Rio Amazonas. Fantástico. Se pegar a internet no Rio, vai ser fantástico. Brincadeira. Eu queria pegar um ponto importante que você falou sobre que as pessoas não têm ideia de onde estão as coisas. Eu me lembro que quando eu tinha uns meus 10 anos, 12 anos de idade, faz tempo já, eu ia lá na minha casa, a mamãe guardava as fotos, que a foto que você tem em casa é a coisa mais íntima que você tem, concorda? Você chega na casa da sua mãe lá, as fotos são no maleiro. Ela coloca em cima do armário, tranca, e é a coisa mais íntima que uma pessoa tem. Ninguém chega na casa de alguém e fala, vamos abrir suas fotos aí para ver. Né? E a nova geração, que veio logo em seguida, pega todas as fotos, até aquelas que não é para divulgar, e divulgam. Né? Colocam na internet, numa rede social, e põe uma senha e fala, ninguém vai ter acesso. Tem senha. Né? Então eu queria falar sobre segurança, porque tem empresas, pessoas, por exemplo, bancos, que têm uma razão diferente de usar cloud ou não. Empresas com missão crítica tipo .com. E outras empresas que têm só um website. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre segurança para vocês. Os clientes que compram seus serviços, tá tudo bem? Põe tudo lá e eu acredito em vocês, ou tem receio? E aonde está esse receio, por favor? Podemos começar em ordem ao contrário agora. Vou começar com você, Marcos. Bem, hoje já respondi essa pergunta para várias pessoas, então as pessoas vão ter um replay.
Para mim, a nuvem, o significado de segurança na nuvem, o que eu chama percepção de segurança. Se você tem uma casa e está tudo tranquilo, teu vizinho não tem muro, está tudo bem. Se numa semana você chega de viagem e teu vizinho fez um muro em volta da casa, a tua percepção de segurança é que você não tem segurança. Ou seja, nada mudou, mas existe uma percepção de que você não tem segurança. Então você faz um muro 1 metro maior que o teu vizinho e assim você vai fazendo. Para mim, com a nuvem, o que existe hoje é uma percepção de segurança. As pessoas têm medo, e esse eu acho que é o fator principal, que as pessoas têm medo de que meus dados vão ser acessados na nuvem. Assim, eu me sinto muito mais seguro tendo os dados que eu tenho hoje num data center como a Amazon do que em casa, do que se tivesse na minha infraestrutura rodando dados tão importantes quanto eu tenho. Por exemplo, tem uma cidade que a gente fatura que a gente tem 2 milhões de notas fiscais sendo emitidas e é de todas as empresas da cidade. Então, são dados, eu sei exatamente o comportamento da cidade. Então, assim, eu me sinto mais seguro de estar numa nuvem, pela segurança da nuvem. E, para mim, é uma questão que daqui a 5 anos, como você falou, o meu sobrinho, que tem 5 meses, daqui a 5 anos, tudo dele vai estar na nuvem. Fotos, vídeos, jogos, amigos. E ele não vai entender muito bem esse problema de percepção de segurança, porque ele nasceu nessa geração, que é o que a gente tem hoje no banco. Você não se questiona numa instituição financeira de que alguém está olhando tua conta corrente, que olham, porque tem gente que tem que fazer o sistema, tem gente que tem acesso aos teus dados, mas você no banco você já não questiona mais isso. Você passou dessa época de ter essa percepção de segurança. Então, para você pôr o dinheiro no banco é um negócio tão natural, como eu acho que daqui a alguns anos, posso chutar 3, 5, acho que 5 já vai estar consolidado totalmente, mas as pessoas vão ter tudo na nuvem sem questionar isso. Obviamente, essas empresas são mais preparadas para isso. Assim, o investimento em segurança que elas fazem, eu acredito que é infinitamente superior ao que eu poderia fazer dentro de casa. Então, nesse aspecto, eu me sinto seguro em estar na nuvem. Muito bom. Queria só, na hora de voltar, pular aí para o show, você falar aquilo que a gente estava conversando lá fora de vulnerabilidade. Aquilo é bacana, sobre segurança. Então, quando a gente pensa em segurança, talvez fazer um ponto forte, mas a gente tem a mesma percepção. Quando a gente para analisar, a gente está mais seguro na nuvem do que nos ambientes legados. Até se a gente pensar de um ponto de vista, vamos pensar de um ponto de vista militar, talvez. Todo alvo que é localizável é mais vulnerável por definição. Se eu sei onde alguma coisa está, é uma questão de esforço. Que esforço eu vou fazer para ter acesso a isso, né? E quando a gente pensa em nuvem, tem uma série de investimentos que acontecem, tem uma série de pessoas, de tecnologias, de sistemas redundantes, de auditorias, etc. Uma outra metáfora é a metáfora, e talvez pensando em segurança e controle, né? Vocês se sentem mais seguros num carro ou num avião? E tem 2 campos, né? Tem as pessoas que se sentem mais seguras num carro e tem as pessoas que se sentem mais seguras num avião. Estatisticamente, a gente sabe que a gente está pelo menos 10 vezes mais seguro num avião. Tem piloto, copiloto, torre, caixa preta, 30 anos de estudo e análise. Tem muito menos acidentes em avião do que em carro. Morre muito mais gente em carro do que em avião. Tem muito mais acidente em carro que em avião. Mas a gente um grupo de pessoas segue se sentindo mais segura num carro. Então, é fundamental a gente separar a realidade de percepção, né? Eu me sinto mais seguro num ambiente ou no outro, eu estou mais seguro num ambiente ou no outro. Essa é uma análise importante, eu também acho que é uma questão de tempo. Eu me lembro, talvez há uns 20 anos atrás, a gente estava falando isso com o Benjamin, vocês lembram de internet banking? Vocês lembram de compra online? Que botar o meu cartão de crédito num site, mas de jeito nenhum. Hoje em dia, quem não poria o seu cartão de crédito é o contrário. Se alguém roubar a tua carteira, já era. Se alguém fizer uma compra em fraude com cartão de crédito, você liga para o cartão de crédito, não reconheço essa dívida e não vou pagar. Então, acho que tem uma questão muito cultural de segurança e essa dúvida, pelo menos na nossa percepção, em falar com muitos clientes todos os dias,
muito mais uma questão de percepção que uma questão de realidade. Quando a gente faz a análise, a gente se dá conta que a gente está mais seguro na nuvem. Agora, há nuvens e nuvens, há bancos e bancos, há empresas aéreas e empresas aéreas. Nem todas as nuvens são igualmente seguras, e esse é um ponto fundamental a gente ter em mente. Muito bom. Dá tempo para mais uma nessa pergunta de segurança. Quem responde? Posso falar? Só complementando, porque o Chu deu um exemplo muito interessante, que é o exemplo do cartão de crédito. Como é que a gente lida na prática com a questão de segurança? Nós gostaríamos de poder convidar todos os nossos clientes a conhecerem as nossas práticas e as nossas instalações de segurança. Mas nós temos milhões, milhares de clientes, então isso, na realidade, na prática, se torna uma coisa impossível. Não dá para fazer o visite nossa cozinha. Infelizmente não, porque ela estaria soterrada em alguns poucos minutos. Então, o que nós fazemos? Nós convidamos, ou melhor, contratamos, porque dá um peso maior, uma pessoa que faz esse papel de representar os nossos clientes, que é um auditor. Esse auditor, ele visita as nossas instalações e audita os nossos procedimentos, e como se ele se colocasse no ponto de vista de um cliente, ele atesta as nossas operações e, por exemplo, fala: a Amazon Web Services e aí tem o termo em inglês, PCI Compliant. O que isso significa? Que a gente é aderente às práticas mais restritas de segurança para poder armazenar, por exemplo, números de cartão de crédito. Então, essa normalmente é a prática que a gente tem para endereçar essas questões de segurança. Bom, mais comentários? Claro, claro. Só uma coisa pequena, desculpe, porque tinha dito que era vamos último. vamos em frente. Eu acho que a nuvem é muito mais segura que o servidor que a gente pode ter aí e tocar. Agora, fraude é fraude. Não? Então, enquanto existam sistemas, pessoas humanas envolvidas, sempre pode haver fraude. Agora, quem poderia fazer o fraude? O fornecedor dos serviços de nuvem? Não, gente. O operador do teu cliente, igual que se tivesse o computador aí. Cada vez haverá menos fraude. Mas sempre pode haver. Nada, não tem nada a ver com a nuvem. Se você perguntar para um ladrão de banco por que ele rouba banco, ele vai responder porque é onde está o dinheiro. E na internet é a mesma coisa, o volume de transações é tão grande que é o foco dos ladrões digitais. Então, realmente, existe um crescimento absurdo, você falando no setor financeiro, é preocupante, mas é aquele negócio, você vai fechando as portas. A tecnologia está evoluindo e você vai evoluindo com novas tecnologias para fechar essas portas. Assalto a condomínio, por exemplo, 90% dos assaltos é feito por gente com informações de dentro do condomínio. Né? Então, não tem sistema de segurança que bloqueia o inside information. Né? Agora, você olha, grandes fabricantes de nuvem, que já passou por diversas situações, diversos controles, está muito maduro. Então, acho que realmente é muito mais preconceito. Mas é claro que os ladrões vão atrás de onde está o dinheiro. Eu tenho participado de muitas palestras e eventos. Uma coisa que eu tenho observado, eu concordo plenamente, acho que a maioria concorda, que tem uma questão natural de percepção ou mindset, ou seja, tem uma evolução cultural das pessoas entenderem. Mas também tem um aspecto importante, segurança é uma realidade compartilhada. Né? A sua casa pode ser super segura, pode ter levantado um muro muito alto, pode ter segurança, mas você entrega a chave para o ladrão. Ou seja, não adianta também o fornecedor de cloud entregar 100% tudo seguro, ter auditoria, fazer tudo, se você também, quem está contratando, também tem que ter ciência disso. Não só tecnológica, mas ciência legal. E aí que eu vejo que nós temos uma principal barreira ainda enfrentado em questões de leis. Né? Existem ainda leis que observam questões mais antigas, ou baseado ainda naquele servidor físico, naquela estrutura física. O que a gente vem vendo é uma mudança nisso, mas a lei muda muito mais devagar em relação à nossa realidade. E esse é um aspecto interessante que a gente observar ao longo aí de
3 ou 5 ou 10 anos, isso é uma tendência, mas ela tem que ser compartilhada. Quem contrata também tem que observar, selecionar, ter de acordo, observar o que cada um está fazendo, observar a política de privacidade, a política de controle de cada um, quais as auditorias, porque não é só simplesmente observar o que está escrito, mas o que eu também estou me compartilhando de segurança com aquela realidade. Muito bom. Posso falar um pouco? Claro. Eu só queria ler fazer propaganda da aplicação que a gente fez da ITMedia, mas tem uma notícia aqui que diz assim, ó, pelo menos 1 em cada 2 funcionários acredita que é aceitável remover dados confidenciais do escritório. 68% dos trabalhadores entre 18 e 34 anos dizem que é aceitável. Ou seja, existe uma geração hoje em dia que acha que levar os dados da empresa para trabalhar em casa é natural. Então, às vezes, o problema está muito mais local do que remoto. Então, essas políticas de segurança... A geração passada levava clipes e grampo, né? Essa nova leva mailing, leva planilha de balance scorecard, né? Tem um aspecto interessante, quais excesso, vamos chamar assim, não no sentido pejorativo, de mobilidade, a gente está acabando levar mais os dados para dentro de casa, ou seja, trabalhando. Como as empresas, por isso que eu falei, é um compartilhado, como as empresas vão conviver com essa realidade híbrida do mundo delas. Ou seja, não é só simplesmente eu levar, mas como eu compartilho e controlo. Você vê, eu estava sexta-feira retrasada com um grupo de CIOs e tinha um CEO de um banco comigo. Ele falou, é impossível, porque assim, cada dia vem um garoto novo no escritório com um negócio novo na mão. Então você fala que não vai usar o Facebook, o cara tem milhões de formas de entrar no Facebook, né? Não é eu lá fechando, o cara tem USB, pendrive, ele tem de tudo, né? Uma empresa de 3 mil funcionários, tem pelo menos, Benjamin, fala besteira, mas todo mundo lá trabalha muito bem com tecnologia, né? Mesmo a área administrativa e tal. Quer dizer, engenharia social, né? Eu me lembro do Kevin Mitnick, aquele hacker famoso, a gente trouxe ele para o Brasil numa volta que eu dei na Bahia com ele, gastronômica. Eu perguntei para ele, como é que você entrou na Casa Branca, né? Ele falou, pô, simples, eu joguei um disquete na frente da Casa Branca escrito folha de pagamento. Ele falou, quem não é o louco de abrir aquilo? Todo mundo quer abrir aquilo. Aí o cara abre aquilo lá, já estava dentro do sistema, quer dizer, o próprio cara entrou no sistema para ele, né? Então, não é assim, Benjamin? Você tem 3 mil funcionários, é assim, não é? Hoje, se você bloqueia alguma novidade, ele acessa no dispositivo móvel dele. Então, realmente, é muita tecnologia chegando ao mesmo tempo e você tem que, de alguma forma, se adaptar a ela, né? Por exemplo, rede social corporativa. A gente está implantando na organização, eles já usam pessoalmente, estão usando profissionalmente sem uma orientação corporativa e a gente agora está indo atrás do movimento. É muita coisa. Agora, tem uma outra questão que é assim, quebra-se a barreira cultural. O cliente fala, tá, eu quero ir para a nuvem. O Brasil está preparado para isso? Porque nós temos questões aí, barreiras de ordem tecnológica, tipo banda. Eu, por exemplo, na minha empresa, eu falei, vamos botar tudo na nuvem. Isso aqui não dá, porque isso aqui se acessa a cada segundo, a banda vai consumir, e não andou, né? Então tem questões tecnológicas. Aí vocês têm questões ecológicas, né? Existe um movimento pró e contra. E existem barreiras culturais que a gente falou. Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho sobre essas outras questões. Quer dizer, passou-se a barreira cultural, mas existem outras barreiras, né? Podemos começar a ordem que quiser. Quem quiser começar a falar. Pode começar, Condé. Eu acho que a primeira, uma das 3 partes é interessante. Eu tenho sempre uma metáfora que é o seguinte, se a gente perguntar aqui no auditório, 700 mil pessoas aqui presentes, quem gosta de morar em prédio e quem gosta de morar em casa, vai sempre ter uma divisão. Normalmente eu faço essa pesquisa, sempre tem uma divisão 70 para 30 ou 40 para 60, de quem prefere morar em casa versus morar em prédio. Então, quando a gente observa a tendência do mundo literalmente eu tenho um comportamento não necessariamente 100% lá fora e nem necessariamente 100% mais aqui dentro. Eu tenho um comportamento híbrido. Não só por uma questão tecnológica, mas por uma demanda natural. O celular de cada um de nós aqui hoje presente, ele já tem, de certa maneira, dados gravados nossos. Localmente, não está em nuvem, está no meu celular. Apesar de que ele faz uma sincronização. Então, tem uma tendência, se você observar, de pessoas que preferem casa ou pessoas que preferem prédio. Pessoas que vão preferir alguma coisa exclusivamente dentro da empresa, controle,
né, percepção real de segurança na visão dele, e tem outros que tem que ter economia de escala. E na economia de escala a gente vê uma questão ecológica, principalmente. Né? Por quê? Porque literalmente quando você entra em data centers, e um dos data centers que eu tive a oportunidade de visitar do Azure, ele tem lá mais ou menos 500 a 700 mil servidores, existem sensores de calor dentro do data center. Se ele descobre que o lado esquerdo tem muito ambiente, muita coisa executando, ele move automaticamente as máquinas para o outro lado que está mais frio. Por que disso? Para exatamente, primeiro, o custo ficar barato, sem sombra de dúvida, reduzir o que o pessoal chama de footprint de carbono, ou seja, qual o gasto de carbono que eu tenho nisso. Então, quando você olha a economia de escala, não é simplesmente redução de custo, mas qual o menor impacto ambiental que a gente tem representado sobre esse aspecto. Muito bom. Quem mais? Talvez um comentário quando você estava falando, a gente sempre pode olhar o copo pelo pedaço meio cheio ou pelo pedaço meio vazio. Toda e qualquer tecnologia, todo e qualquer sistema, todo e qualquer ambiente, você vai ter restrições e benefícios. Você sempre vai ter um pouco dos dois. Cada vez mais o que a gente ouve dos clientes, os clientes que rompem essa barreira inicial de ceticismo, de medo, de seja lá o que for com a cloud, começam realmente a avaliar o impacto de negócio, sem exceção a gente vê um impacto fenomenal de negócio, o retorno de investimento, a aceleração de negócios, a agilidade, satisfação de clientes, satisfação de empregados, por toda e qualquer métrica que a gente possa medir isso, que a gente vê que tem um salto, e tem um salto sensível. A gente está falando de 3%, 4%, 5%, a gente fala de 50%, 60%, 30%, números muito expressivos de melhora de retorno de investimento, de ganho de mercado e etc. Então, sempre vão haver algumas restrições. Na Google a gente tem alguns princípios de inovação, né? E um deles é que a inovação adora limitantes. A inovação adora encontrar uma limitante, porque é exatamente isso que estimula o espírito humano, a achar uma solução, achar um workaround, achar uma outra maneira de fazer, e essa é a história da evolução da raça humana, né? Ter algum limite, mas tem um objetivo um pouco mais além que nos faz vencer. Hoje de manhã, por acaso, eu estava falando, você lembra do PT500, celular da Motorola, que você ficava fazendo a ginástica para achar o sinal? Hoje em dia a gente está fazendo essa ginástica, talvez, para achar uma rede 3G. Quanto tempo? Que benefício tem? Então, o convite que a gente faz vamos olhar o outro lado, vamos olhar do que você já pode fazer e capturar essas oportunidades. E elas são muitas e são sensíveis. Do meu ponto de vista, Alberto, a gente tem duas barreiras para realmente decolar o uso da nuvem. Um é técnica, que a banda larga no Brasil ela é muito lenta e pouca abrangência, a qualidade do serviço é muito ruim. Na verdade, a gente está comparando contra, por exemplo, países mais desenvolvidos nisso, por exemplo, como os Estados Unidos. E o outro ponto é cultural, que não é só o Brasil. Cultural é a questão do jovem que já está acostumado e já tem esses preconceitos de segurança já resolvidos, e enquanto que as pessoas, por exemplo, da meia idade, 40 anos, ainda tem um preconceito em usar essa nova tecnologia. Então, acho que com a nova geração, automaticamente, o número de clientes aqui, dos nossos amigos aqui, vão crescer absurdamente. Quando você pensa, por exemplo, no acesso que todos nós temos hoje com o nosso telefone celular, e que a maioria aqui da plateia, eu tenho certeza que devem ter smartphones, Androids, iPhones, começa a se tornar possível se vislumbrar um cenário onde coisas que algum tempo atrás seriam impossíveis de ser concebidas e implementadas, e passam a ser a realidade que a gente encontra nos nossos dias, de uma maneira natural e de uma maneira... quem poderia imaginar, por exemplo, que fora de um contexto de computação em nuvem, onde o preço da infraestrutura é muito barato, seria possível você criar uma empresa, um brasileiro poderia criar uma empresa, onde 3 pessoas cuidam do departamento de TI, uma empresa que começou com um cartão de crédito, essa empresa cresceu e foi adquirida alguns dias atrás pelo Facebook por $1 bilhão. Então, esse tipo de exemplo, estou falando do Instagram, que todos vocês devem ter lido aí há 2 dias atrás essa incrível compra do Facebook, esse tipo de coisa, esse tipo de sonho, ele passa a ser possível na medida que essas tecnologias são cada vez mais incorporadas no nosso dia a dia. Então, talvez a solução para algumas dessas barreiras que você apontou está na concretização dessas discussões
que nós estamos fazendo aqui. Então, a troca de ideias, as conversas e os sonhos compartilhados, acho que são um caminho na direção da concretização de projetos desse tipo. Muito bom. Marcos e Belga. Bom, a comunidade GeneXus vai ser um forte catalisador positivo para adoptar este tipo de soluções. Muito bom. Todo mundo na Obrigado. nuvem. Assim, o que eu acho que a barreira hoje é a banda larga. Eu acho que a gente está num momento único histórico brasileiro de crescimento e temos Copa do Mundo e Olimpíadas tracionando aí o Brasil. E como cidadão, a minha expectativa é que o governo acorde e que veja que banda larga é uma barreira de crescimento econômico. Eu vejo, quando eu vou visitar meus amigos nos Estados Unidos, eles têm um nível tecnológico, não porque eles têm mais que a gente, mas porque eles têm banda. Então, eles fazem coisas na casa deles, de conexões home, com iPad, com aparelho, com nuvem, tudo conectado, tudo funcionando, porque eles têm banda. Tem um amigo meu que mora em Houston e ele tem uma banda larga de 2 GB e paga $50. Eu falo, não, 2 mega. Ele fala, não, 2 GB. A gente não sabe o que é isso. Tem uma banda em casa, disponível 2 GB, onde ele pendura telefonia, media center, ele pendura tudo nessa banda e tudo funciona nisso. Sobre esse ponto, eu acho que tem uma coisa interessante que um dia eu ouvi numa palestra do Nicolás, que na informática as coisas acontecem, o fato acontece hoje, mas a repercussão só acontece 2 anos depois, algum tempo depois, né? Eu acho que nesse aspecto a gente está num momento que a banda, eu acredito como cidadão que a banda larga para a Copa do Mundo vai estar boa. Não sei se ótima, mas vai estar. A gente vai ter que investir, o governo vai ter que investir para conseguir transmitir a Copa do Mundo para fora. Então, eu acredito que a gente vai ter uma banda larga melhor que hoje. Pressionado por custe o quanto custar, a gente vai pagar isso. O que eu acho é que a gente está num momento que a gente tem que investir hoje nisso. Porque daqui a 2 anos, quando tiver, todo mundo já vai estar nisso. Então, a gente tem uma oportunidade hoje de desenvolver aplicações e acreditar nisso na nuvem, como eu estou hoje, que eu há 3 anos atrás não estava, e hoje eu tenho essa experiência. Então, a minha sugestão é que a gente pode desenvolver isso hoje, usando ferramenta como GeneXus, usando data centers como da Amazon, do Azure, a gente tem essa tecnologia hoje. Então, não acho que a gente tem que esperar. As barreiras vão existir e, naturalmente, elas vão ir caindo quanto mais pressão econômica a gente fizer, mais rápido eu acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que você tocou num ponto interessante, né? Hoje, grande parte da sociedade, o governo, enxerga a tecnologia como vagão, não como locomotiva. E acho que a grande oportunidade que a gente tem é no momento em que a gente conseguir mostrar para o governo e sociedade que tecnologia é locomotiva da eficiência das empresas. E com isso a gente vai dar um salto realmente de inovação para o nosso país. Né? Sem dúvida. Você fez aquele comentário aquela hora, Marcos, que sua empresa era a maior de todas, mas se você tivesse inventado o Instagram, você seria o mais rico da turma. Sem dúvida. Tem uma piada sobre C, mas eu não posso contar, porque é muito sujo. Aqui no ambiente para... Se eu fosse dono do Instagram, talvez não estava aqui hoje, mas... Estaria, com certeza. Conseguiria te convidar. Né? Mas o bonito da tecnologia é que você poderia ter sido. Qualquer um pode. Hoje qualquer um pode. O negócio, Nilo falou disso, mas isso é o grande barato do cloud, é a possibilidade de... Há alguns anos atrás eu me lembro que a Amazon na minha cabeça representava uma livraria virtual. Há alguns anos atrás. E hoje é um player importante. Se vocês pegarem a Fast Company, aquela revista americana, a edição do mês passado, que trata das 50 empresas mais inovadoras do mundo, as empresas que estão aqui estão entre as 10. E você vê lá uma Amazon, e aí eu me lembro de um filme, essa é muito boa, eu me lembro do filme do Tom Hanks com a Meg Ryan, Mensagem para Você. Ela tem uma loja de livros pequenininha e ele uma lojona, tipo Barnes & Nobles. E aí ele vira para ela uma hora e fala assim, você está aí ultrapassado com essa lojinha, o negócio agora é esse. Eu ficava imaginando ele falando com o espelho isso, né?
Está ultrapassado, meu amigo, né? O negócio já foi. Né? Ele com aquela Barnes, aquela loja grande de esquina, né? Que foi comprada por uma empresa de software recentemente. Né? Então acabou. Berton, uma coisa interessante que eu queria comentar rapidamente, dentro dessas empresas brasileiras, né, e dentro do assunto por que não, eu só quero lembrar algo que até que foi divulgado, mas acho que não foi divulgado da maneira ampla e justa que o fato mereceria. Mas Peixe Urbano, que acho que muitos de vocês já devem ter comprado produtos muito baratos do Peixe Urbano, que é cliente da Amazon, eles, a questão de alguns meses atrás, eles ganharam um prêmio internacional, que é o Crunches, que é equivalente a uma espécie de um Oscar para startups. Eles ganharam o prêmio como a melhor startup internacional do ano passado. E ganharam, inclusive, sobre empresas como a Rovio, que faz o Angry Birds, né, que mata um tempo danado nosso. Eles ganharam da Rovio. Acho que foi um prêmio extraordinário. E eu falo a vocês que isso mudou um pouco a mentalidade do Venture Capital Internacional. Eles agora estão vendo o Brasil de uma maneira diferente, fazendo associações com fundos locais, e isso aí vai gerar muita história daqui para frente, você vai ver. Muito bom. A Vanessa já trouxe 3 vezes a placa para a gente terminar, que eles não estão gostando da gente. A próxima é na cabeça. Veio uma de 5 minutos, depois de 10 minutos veio outra de 5. Eu falei, alguém está com o relógio errado. Né? Depois veio uma encerrar, e se a gente não sair, vai voar alguma coisa aqui no palco. Né? Só para finalizar, esse negócio de cloud e banda que a gente está falando, já está virando adjetivo. Quando algum funcionário está meio disperso na empresa, eu falo, ele está meio cloud. Tá. E banda também, porque às vezes você trabalha demais, você fala, eu gastei banda demais hoje. Né? Você não já ouviu falar? Então, gastei banda demais. Então, você gasta banda demais, banda de menos, e às vezes você fica meio cloud. Né? Eu, de sexta a domingo, eu fico cloud. Né? Então, eu queria agradecer, e depois que eu falar os nomes aqui, eu gostaria de uma salva de palmas para todos. O José Nilo, da Amazon, Luciano Condé, Microsoft, o Marcos Abelon, da W5, a maior empresa do palco, Breu Gangonda, anfitrião, Artec, Genexus, Benjamin Quadros, da BRQ, e Antônio Chu, da Google. Uma salva de palmas a todos. Bom, cara.